Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre números naturais, operações fundamentais na resolução de problemas. E eu preciso que você separe seu material. Para hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou folhas para anotação, lápis, caneta, borracha, uma régua e, se você tiver, uma calculadora. Eu aguardo você separar o material. E os nossos objetivos de hoje são explorar as operações fundamentais a partir de problematizações contextualizadas e contemplar diferentes estratégias de cálculo, como cálculo mental, estimativa, arredondamento e o uso da calculadora. E é importante que você faça a anotação do seu caderno. Aula de matemática, aula 10, a data de hoje e o conteúdo que nós vamos estudar. Eu vou dar um tempinho para você anotar. E eu já vou começar com uma situação para a gente analisar. Veja, observe o quadro abaixo. Ele mostra os 5 países mais extensos do mundo, isso no ano de 2016. Então, nós temos aqui o país e nós temos nessa coluna aqui a extensão territorial desse país em quilômetros quadrados. Então, nós temos o Brasil com 8.515.759 quilômetros quadrados. Depois nós temos o Canadá com 9.984.670 quilômetros quadrados. Depois vem a China com 9.600.001 quilômetros quadrados.
Os Estados Unidos com 9.831.510 quilômetros quadrados e a Rússia com 17.098.240 quilômetros quadrados. Então veja, qual o país com maior extensão territorial deste quadro que nós estamos vendo aqui? E depois, na letra B, qual a posição ocupada pelo Brasil? Repare que a extensão territorial desses países não estão obedecendo uma ordem crescente ou decrescente. Então é você quem vai ter que olhar para a tabela, analisar os dados que nós temos para responder as perguntas que nós temos aqui. Eu vou dar um tempo para você responder e a gente já confere. Então vamos conferir? Veja, eu quero saber qual é o país com maior extensão territorial desse quadro. Então eu preciso o maior número que eu tenho aqui. E extensão territorial com o maior número, então seria a da Rússia, com 17.098.240. Então o país com a maior extensão, Rússia. E depois eu quero saber qual é a posição ocupada pelo Brasil. Então nesse quadro aqui, a Rússia ocupa a primeira posição, porque tem a maior extensão territorial. Então quem seria o próximo? A segunda posição. Porque nós temos aqui mais 4 países, né, para a gente analisar. O Brasil, veja que tem o menor número de todos, porque os outros começam com 9 milhões, né? Eu tenho 9.600.000, 9.984.000 e 9.831.000. Aqui eu poderia fazer a análise desses 3, poderia ficar com dúvida, né? Porque eles começam com a mesma unidade de milhão. Mas perceba que o Brasil, ele começa com 8.515.759. Então, desse quadro, ele está na última posição. Quantos países nós temos aqui? 5. Então, ele deve estar na 5ª posição. E é isso que a gente tem que responder ali. Ainda em relação a esse quadro. O Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente. Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Então veja, já deixei destacado aqui em vermelho a extensão territorial dos Estados Unidos
e a extensão territorial do Canadá. Então, nós já sabemos, inclusive, que o Canadá é maior, porque está dizendo aqui quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos. Então, que operação que nós teremos que fazer aqui? E qual vai ser, então, o resultado? Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já confere. Então, a operação que nós deveríamos fazer é a subtração, porque eu quero saber quanto ele tem a mais, né? É uma ideia de subtração. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a maior extensão territorial, que é a do Canadá, coloquei aqui e vou subtrair da extensão territorial dos Estados Unidos. Então, eu posicionei embaixo e comecei a subtração pelas unidades. 0 menos 0, 0. Dezenas, 7 menos 1, 6. Centenas, 6 menos 5, 1. Unidades de milhar, 4 menos 1, 3. Dezenas de milhar, 8 menos 3, 5. E centenas de milhar, 9 menos 8, 1. Eu nem coloquei aqui o zero, né, nas unidades de milhão, porque não é necessário, né? Ia ficar o zero aqui, ele não ia fazer diferença para mim. Você veja que nós fizemos uma subtração sem ter que fazer as trocas, né? Sempre era possível eu fazer a subtração. Então, nós chegamos à conclusão de que o Canadá tem 153.160 quilômetros quadrados a mais que os Estados Unidos, certo? Muito bem. E a letra D, ainda em relação a esse quadro. Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil?
Veja, nesse quadro, né, a Rússia tinha a maior extensão e o Brasil tinha a menor, já estava em quinto lugar. Então, eu preciso utilizar esses números para fazer a diferença. Quando nós falamos diferença, nós lembramos da operação da subtração. Então, é isso que nós vamos fazer para encontrar o resultado. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse cálculo e a gente já volta. Vamos conferir? Então, eu fiz uma subtração. Eu peguei a extensão territorial da Rússia menos a extensão territorial do Brasil. E começando pelas unidades, então, veja. Se eu não tenho nenhuma unidade, eu não tenho como tirar 9. Então, eu já vou ter que começar fazendo uma troca. Eu vou tirar uma dezena daqui, então eu vou ficar com 3. E essa dezena se transforma em 10 unidades. E agora sim, né? 10 menos 9, consigo fazer a subtração 1. Agora, nas dezenas. Como eu fiquei com 3, mesmo que eu tivesse 4 também não ia dar, né? Mas eu não tenho como fazer essa subtração, então eu vou fazer outra troca. Eu vou pegar uma centena, então vou ficar só com uma, e vou transformar essa centena em dezenas, 10 dezenas. Mas eu já tinha 3, né? Por isso eu fiquei com 13. E 13 dezenas menos 5, aí sim me sobram 8. Centenas também não tenho condições de fazer se eu não fizer uma troca, porque 1 menos 7, sem condições. Vou fazer uma transformação, eu vou pegar uma unidade de milhar, vou ficar só com 7. Vou transformá-la em 10 centenas, mas eu já tinha uma centena, portanto eu fiquei com 11. Aí eu consigo 11 menos 7, eu fico com 4 centenas ainda.
Nas unidades de milhar, então, eu consigo fazer a subtração, 7 menos 5, 2, opa. E aqui, 9 menos 1 também, né? Já dá para fazer, sem fazer as trocas, 9 menos 1, 8. Mas aqui não vai ter como. Então, se eu não tenho nada, eu não tenho como tirar 5, eu vou fazer a transformação da unidade de milhão, vou ficar só com 6 unidades de milhão, e vou transformar essa unidade de milhão em 10 centenas de milhares, tá? Aí eu consigo 10 menos 5, me sobram 5. Unidades de milhão. 6 menos 8, não tem como. Então, eu vou fazer outra transformação. Eu vou tirar uma dezena dali, e eu só tinha ela, né? Então, eu fiquei sem nenhuma. E vou transformar em 10 unidades de milhão. Eu já tinha 6, então eu fico com 16. E 16 menos 8, 8 unidades de milhão, certo? Muito bem, ali eu só acrescentei o zero, mas ele não vai fazer diferença no nosso resultado. E a pergunta era então, né, qual era a diferença da extensão territorial da Rússia e do Brasil? A diferença entre a extensão da Rússia e do Brasil é de 8.582.481 quilômetros quadrados. Muito bem, olha essa proposta. O preço de uma TV é de R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais. Mas, nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Bom, então você percebeu que se for comprada a prazo, né, for uma compra parcelada, vai ter um acréscimo. E eu já sei de quanto é esse acréscimo. Eu sei qual é o valor à vista da TV, eu sei qual é o valor do acréscimo, e se eu for fazer então essa TV parcelada, quanto é que eu vou pagar? Veja, eu fiz uma adição, né? A gente sabe que para saber qual é o total eu ia ter que adicionar os dois valores. Só que eu fiz uma adição por decomposição. Veja o que eu fiz. Eu decompus o 1.350 dessa forma. 1.000 mais 300 mais 50. E fiz a mesma coisa com os 675. 600 mais 70 mais 5. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as centenas, as centenas exatas, né? Porque aqui eu tenho 3 centenas, aqui eu tenho 6 centenas, né? 300 mais 600, 900. Eu também vou juntar as dezenas exatas, né? Aqui eu tenho 5 dezenas, 7 dezenas, 50 mais 70, também vou juntar. Esse 1.000 eu não juntei com ninguém, porque eu não tinha ninguém da ordem dele, tá? E as unidades também não tinha com quem juntar, então eu deixei assim. Veja. Adicionei, então, as centenas e as dezenas. Nesse caso, eu percebi que o 120, né, as dezenas passaram de uma centena. Então, eu vou passar a centena, eu vou decompor, né, esse 120 aqui, para juntar essa centena aqui com o 900. E daí ficou 1.000, né, 900 mais 100, 1.000. Eu já tinha 1.000, mais 1.000, mais o 20 e mais o 5. Então, conclui-se que dá 2.025, certo? Então, a resposta completa ali, ó. Se comprada a prazo, a TV custará R$ 2.025, não é isso? E nessa daqui, vamos ver. Apollo foi a missão espacial que levou pela primeira vez o homem à Lua. Alguns tripulantes desse voo passaram 21 horas e 30 minutos na superfície da Lua. Quantos minutos ao todo esses tripulantes passaram na superfície da Lua? Bem, então nós temos 21 horas e 30 minutos para transformar tudo em minutos, porque a pergunta é essa, né?
quer que nós façamos a resposta toda em minutos. Então eu queria que você analisasse, pensasse numa estratégia e tentasse resolver. Daqui a pouco eu volto para a gente conferir. Vamos conferir. Veja o que eu pensei. Primeira coisa, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, ok? E que 1 minuto tem 60 segundos. Mas eu preciso aqui transformar essas horas e minutos em minutos. Então eu tenho que me importar com o quê? Que 1 hora tem 60 minutos, tá? E 21 horas e 30 minutos, quantos minutos eu terei então? Eu usei aqui a estratégia do cálculo mental. Eu não montei o algoritmo usual. Eu fui fazendo assim, ó. Se 1 hora tem 60 minutos, então veja, aqui nós temos 21 horas, né? 1 hora eu sei que são 60. Então eu já pulei pro 10. 10 horas eu sei então que tem 600 minutos. Muito bem. Então 20 horas, que é o dobro, né? Tá quase, que eu preciso de 21 aqui. 20 horas então serão 1.200 minutos. Ok. Só que 20 horas mais 1 hora, então seriam 1.260, porque eu acrescento 60 minutos daquela hora. Então eu já sei que 21 horas eu tenho 1.260 minutos. Só que eram 21 horas e 30. Então eu vou adicionar esses 30 minutos e terei então 1.290 minutos. Não é isso? Então, os tripulantes ficaram 1.290 minutos na superfície da Lua.
tenho outra proposta aqui, veja. Qual é o perímetro de uma praça com a forma de um quadrado, sabendo que a sua área é de 529 metros quadrados? Veja, nós estudamos isso em aulas anteriores. Eu já tenho a área total dessa praça e eu preciso calcular o perímetro. Só que para o perímetro, eu preciso saber qual é a medida do lado dessa praça. Lembram qual estratégia a gente usava? Que era da radiciação. A gente tinha a área, precisava saber qual era o lado, eu podia extrair a raiz quadrada exata dessa área para descobrir o lado. Então, nós podemos fazer isso. E, para facilitar, você pode usar, então, a calculadora dessa vez. Eu vou dar um tempinho para você tentar chegar no resultado, a gente já confere. Vamos conferir como é que ficou? Então, veja, nós sabemos de aulas anteriores que, vocês lembram que nós tínhamos aquelas raízes referência? Então, eu peguei daquelas lá, que a raiz de 400 é 20, né? A raiz quadrada exata do número 400 é 20, porque 20 elevado ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. E a raiz quadrada de 900 também é uma raiz referência, porque 30 vezes 30, né, é uma dezena exata, então é fácil de a gente lembrar. Raiz quadrada de 900 é 30. Então, pense comigo, eu preciso da raiz quadrada do 529. E o 529 é um número entre 400 e 900. Portanto, a raiz quadrada exata dele vai ser um número entre 20 e 30. Então, tá. Então, pode ser o 21 vezes 21, porque tem que ser o número elevado ao quadrado, né? Pode ser o 22 ao quadrado, pode ser o 23 ao quadrado, 24 ao quadrado. Um número entre 20 e 30 elevado ao quadrado, que deu 529. Mas, veja, o 529 termina com 9. Eu nem testei o 21 vezes 21, porque eu sei que na multiplicação, quando eu começar a multiplicar as unidades, vai terminar com 1. Eu sei também que se eu testar o 22 vezes 22, 2 vezes 2, o número já vai terminar com 4. Então, eu fui direto para o 23. Testei o 23, porque 3 vezes 3 vai dar 9. E se nós conferirmos na calculadora, se você tem uma aí, e também fez assim, eu fiz 23 vezes 23, deu exatamente o 529. Então, o que eu fiz? Eu acabei de encontrar
extraindo a raiz quadrada do 529, o lado desse quadrado. Então, quer dizer que a minha praça, dessa situação, tem 23 metros cada lado. Mas, nessa proposta, eu precisava encontrar o perímetro dessa praça. O perímetro, então, é a soma, né, dos lados, das medidas dos lados dessa praça. E eu fiz 23 mais 23 mais 23 mais 23. Mas você podia usar a calculadora, então podia fazer 23 vezes 4, ou podia fazer cálculo mental, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. E as unidades, ó, 3, 6, 9, 12. 80 mais 12 também dá 92. Então, você podia usar várias estratégias. E o perímetro, então, da praça é de 92 metros. Agora, analise comigo essa situação. A figura representa um polígono em que todos os lados são horizontais ou verticais e tem o mesmo comprimento. Veja, então nós temos uma figura aqui, um polígono, e todos os lados ou são verticais ou são horizontais. E o perímetro desse polígono é 56 centímetros. Perímetro, somando, adicionando todos os lados desse polígono, eu tenho então 56 centímetros. Eu quero saber qual é a sua área, a área total desse polígono. Então, veja, nós temos algumas opções de respostas, né? E a gente pode começar como estratégia fazendo o seguinte, ó. Sabendo que o perímetro mede 56 centímetros, como podemos determinar a medida dos lados desse polígono? Bem, eu já sei que o total, o perímetro total, que é a soma de todas essas medidas, dá 56. Mas eu precisava saber, então, qual é a medida de cada lado desse polígono. Primeiro que eu preciso saber quantos lados tem, né? Então, eu precisei contar cada um dos lados verticais, horizontais aqui, e ao todo eu tenho 28 lados, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar os 56 centímetros e vou dividir por esses 28 lados. Se você pensar, o 28 vezes 2, o dobro, dá 56. Então, 56 dividido por 28 é 2. Então, eu já sei que cada lado desse polígono aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros. Aí, eu preciso saber a área dessa figura. E eu dividi, então, essa figura toda, esse polígono, em quadradinhos menores. Porque se eu já sei que um lado aqui mede 2, aqui também mede 2, eu posso fazer a área de cada quadradinho. Então, ó, como cada quadradinho tem 2 centímetros, vamos calcular a área de cada um deles. E a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado, né? E 2 ao quadrado, então 4 centímetros quadrados. Cada quadradinho desse tem de área 4 centímetros quadrados. Agora, eu tenho que fazer a área de um quadradinho vezes o total de quadradinhos que eu tenho aqui. Então, o que eu fiz mais uma vez? Eu fui contar quantos quadradinhos desse eu tinha nesse polígono. E eu descobri que eu tenho 25 quadradinhos desse. Agora fica fácil. Se eu sei que eu tenho 25 quadradinhos e cada um deles tem 4 centímetros quadrados de área, então eu vou multiplicar 25 quadradinhos vezes 4 e ao todo, então, eu tenho 100 centímetros quadrados de área nesse polígono todo. Então, voltando, né, às alternativas que nós tínhamos lá no enunciado, a resposta correta era a letra D, 100 centímetros quadrados. Certo? E esse aqui? Qual é a área de um quadrado com 1/4 das dimensões da figura abaixo? 1/4 das dimensões. Eu tenho um quadrado com 48 centímetros. O quadrado que eu quero encontrar a área tem 1/4 dessa medida. Você consegue calcular 1/4 de 48?
Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver esse problema e eu já volto para corrigir. Vamos ver como é que ficou? Bem, primeira coisa que eu precisava fazer é descobrir quanto é 1/4 dessa medida. 1/4 de 48 centímetros. Bom, se fosse 1/2, seria a metade, né? Seriam, então, metade de 48, 24. Mas não é 1/2, não é a metade, é a metade da metade. Então, quer dizer que 48... Eu também poderia pensar em dividir em 4 partes, né? 1/4, eu vou pegar uma parte. 48 dividido por 4 é 12. Então, esse quadrado que eu preciso encontrar a área, eu já sei que tem 12 centímetros e lado. E você sabe que a área do quadrado é dada por lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. E foi o que eu fiz. Eu fiz 12 vezes 12 e encontrei, então, 144 centímetros quadrados, certo? A resposta completa, então, né? A área seria de 144 centímetros quadrados. E agora, o nosso quiz. Veja qual é a pergunta. Fui ao açougue e comprei 1 kg 250 gramas de bifes, embalados em 2 pacotes iguais. Quantos gramas aproximadamente tem em cada pacote? Veja, eu sei que em 1 quilo eu tenho 1000 gramas. Então, se eu pensar em gramas, eu já tenho 1000 mais 250, 1250 gramas, divididos em 2 embalagens. Quanto aproximadamente teria em cada embalagem? Se eu pensar nas opções que eu tenho aqui, eu posso eliminar a letra A, porque 2 embalagens com 300 gramas, eu terei 600. 400 gramas em cada embalagem, também posso eliminar, porque 400 mais 400 seriam 800 gramas. 600 gramas, 600 mais 600, 1.200. É uma medida bem aproximada do que eu tenho aqui. E 800, 800 mais 800, 1.600. Aí passou muito. Então, o que seria mais adequado, nesse caso, seria a resposta C, que é a medida mais aproximada do que nós temos ali, certo? E o que aprendemos hoje? Exploramos as operações fundamentais a partir de problematizações contextualizadas e contemplamos diferentes estratégias de cálculo, como cálculo mental, estimativa, arredondamento e o uso da calculadora. E é isso, pessoal! Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!